Amém. Louvado seja... Pode sentar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é quarta-feira, o culto da família, né? E é uma quarta-feira que antecede a véspera do dia que é comemorado o Natal. E eu gostaria de aproveitar este momento e compartilhar com os irmãos alguma coisa sobre essa questão do Natal, sobre essa questão do nascimento de Jesus. Nós vamos ler um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão assistindo pela live, pode abrir a sua Bíblia também para acompanhar essa leitura. Lucas capítulo 2, nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 13. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim, subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Só até aqui, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Eu sei que os irmãos estão acostumados, né, pelo menos uma grande maioria, de termos nas igrejas evangélicas um culto de Natal com cantata. É um culto muito bonito, e sempre a pregação falando sobre o Filho de Deus, o nascimento de Jesus. E da mesma forma, né, na passagem do ano temos o culto da virada, onde nós encerramos o culto à meia-noite, orando
agradecendo a Deus pelo ano que se foi e pedindo a Deus a sua direção, as suas bênçãos para o ano novo. E hoje, como é dia 23, e nós não temos culto de Natal e nem teremos, até por causa da pandemia, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas desse texto. É um texto que ele fala com muita clareza para nós o que aconteceu, aquele recenseamento, a necessidade deles estarem ali naquele lugar, quando Maria completou os seus dias para poder dar à luz. E nós sabemos que, pela palavra, o nascimento de Jesus, ele tem a sua importância, sim. É bom nós meditarmos, é bom nós entendermos o nascimento de Jesus, mas nós sabemos que o mais importante em toda a história de Jesus, além do nascimento, além dos milagres, além de tudo que ele fez, o mais importante foi a crucificação no Calvário, porque foi no Calvário, ou do Calvário, que veio a nossa salvação. Amém? Mas nós não podemos deixar de falar também sobre o nascimento. E aí fica essa palavrinha, né? Natal. E hoje algumas pessoas já começaram, e amanhã provavelmente muitas vão estar mandando mensagens, e Feliz Natal, um próspero ano novo. Isso é alguma coisa já decorada, né? E que nós fazemos isso todos os anos quando chega essa época. Mas eu quero começar a meditar um pouco com os irmãos, fazendo uma pergunta que você vai responder aí dentro do seu coração. Eu creio que você sabe, mas eu preciso fazer essa pergunta para nós começarmos a meditar. O que é o Natal? Por que nós desejamos Feliz Natal? O que significa para nós esse Natal, que o mundo inteiro comemora nessa data? Talvez, se tivéssemos oportunidade de ouvir os irmãos que estão aqui, ou os de casa, né? Nós vamos ouvir quase que a mesma coisa, mas poderíamos ouvir alguma coisa um pouco diferente. Quando eu era garoto, e você também foi garoto ou garota, Natal era um momento em que as nossas mães, a minha fazia isso, a sua também devia fazer isso, montava uma árvore bem bonita, e quando a gente é criança, parece que as distâncias são mais longas, e uma árvore de Natal, parece que ela é bem maior do que hoje. Eu me lembro direitinho, quando chegava a época de montar, eu ficava todo entusiasmado e vendo a minha mãe ali montando a árvore de Natal e colocando as bolas, colocando as lâmpadas, e eu ficava, o olhinho até brilhava, porque eu sabia o que ia acontecer naquela árvore do dia 25, quando eu acordasse. Normalmente é assim. Então, quando eu era criança, o Natal para mim era a árvore de Natal, os presentes que viriam para serem colocados ali debaixo daquela árvore. Depois que eu me converti de verdade, que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, o Natal deixou de ser a árvore, deixou de ser os presentes, que não há nenhum problema, uma troca de presentes, tá, irmãos? Eu não condeno isso, mas
quando eu me converti, passou a ser para mim uma coisa um pouco diferente. O Natal passou a ser uma comemoração do nascimento de Jesus, onde nós íamos para a igreja para podermos ouvir uma bela de uma cantata, um coral muito afinado, cantando músicas de Natal, e ouvir o pastor também trazendo uma mensagem sobre o Natal. Só que na nossa vida cristã, e eu gostaria que você que está aqui, você que está em casa ou qualquer lugar nos ouvindo neste momento, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante, e guarda isso no seu coração, e procure pensar e se certificar disso. O Natal não pode ser uma árvore cheia de presentes. O Natal também não pode ser um culto maravilhoso com um belo coral cantando, né, uma cantata de Natal ou hinos de Natal. E também não pode ser somente uma mensagem de Natal. O Natal para nós, cristãos, que entendemos o significado do nascimento de Jesus, e principalmente o significado da sua morte, ele tem para nós uma outra informação. E é nisto que eu gostaria de meditar com os irmãos, em rápidas palavras. O que é ou o que deve ser o Natal para nós? Eu não vou pedir perdão, porque o que eu vou dizer aqui está na Bíblia toda e está nesse texto que nós acabamos de ler. Eu vou pedir o pastor Franco para poder projetar, por favor, uma foto que eu peguei na internet, só para ilustrar um pouco aquilo que nós queremos falar. Eu creio que dá para você ver, ali nós temos um quartinho muito bem arrumado, um quartinho de bebê, né, com o bercinho, alguns enfeites, uma cômoda, um bichinho ali em cima da cômoda. Eu gostaria que você fixasse seus olhos nessa imagem, e nós vamos ver uma outra imagem, também de um outro quartinho. Eu achei por bem pegar dois, porque cada casal tem um gosto diferente e se prepara muito para este momento, né? E eu gostaria que você visse também essa outra imagem, porque o que eu quero falar nesta noite é algo muito importante para as nossas vidas, é algo que nós devemos dar verdadeira importância. Por isso que eu estou chamando a sua atenção para essas imagens. Enquanto, o outro quartinho, esse bem mais arrumado do que o primeiro, né? E se fôssemos procurar, e se fôssemos entrar em lojas aí na cidade, o que nós vamos encontrar de coisas para montar um quarto de bebê é uma coisa assim que de perder de vista. E nós fazemos isso. Todas as pessoas que casaram e veio o primeiro filho, vieram os filhos, teve esse capricho, esse zelo de montar um quartinho, cada um dentro das suas posses, mas montar um quartinho arrumadinho para receber aquele bebê, os nossos filhos. Eu também digo que não vejo nenhum problema nisso.
Mas, quando nós lemos um texto como esse, quando nós tomamos conhecimento de como aconteceu, de que forma aconteceu e onde aconteceu o nascimento de Jesus, aí nós começamos a repensar. Jesus, ele foi deitado num lugar exatamente como este que está nessa foto aqui, aonde estão aqueles bois comendo ali a palha e o sal que é colocado, um coxo de um curral. É exatamente neste lugar que Maria envolveu Jesus nos panos que ela tinha com ela e colocou ali. Aí eu faço uma nova pergunta para os irmãos. Eu estou tentando conduzir esta pregação para nos levar a um raciocínio lógico do que é o verdadeiro Natal e do que deve ser a vida cristã. Será que Deus, com todo o poder que Ele tinha e Ele tem, Deus na sua grandeza, no seu senhorio, será que Deus não poderia providenciar um local ali naquela cidade com mais conforto para que Jesus nascesse, para que Maria desse à luz? Com certeza que sim. Com certeza que sim. Da mesma forma que Deus enviou os anjos, o anjo para poder falar com os magos, e depois veio aquele grande exército celestial de anjos, dizendo aquelas palavras tão maravilhosas: glória a Deus nas alturas. Da mesma forma que Deus colocou uma estrela, conduzindo os magos até aquele curral, aquele lugar onde Jesus nasceu, com certeza Ele poderia ter preparado um local mais confortável para Maria dar à luz. Mas isto não estava nos planos de Deus. Porque o que estava nos planos de Deus e o que está nos planos de Deus é nos ensinar a sermos humildes e gratos. Nós podemos ver que você vai ler o texto, e você pode ler o texto em outro lugar, e você pode ver alguma explicação, você vai ver que Maria, ela não reclamou de nada. Ela não reclamou do local, ela não reclamou do mau cheiro daquele local, porque ali tinha bois, tinha vacas e possivelmente cavalos, um mau cheiro horrível. Ela não reclamou da falta de um berço, ela não reclamou da falta de, vamos dizer assim, coeiros e coisas adequadas para poder envolver o seu filho, Jesus. Ela envolveu com aquilo que ela tinha, uns panos. E isto serviu de sinal. Lembra do texto? Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, olha de novo. No versículo 12, diz assim: isto vos servirá de sinal, e achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Este era o sinal. Este era o sinal da humildade. Este era o sinal da simplicidade. Este era o Natal que Jesus, Deus, gostaríamos que nós comemorássemos ao longo da vida. O Natal da simplicidade. E aí,
nós viemos fazendo de uma maneira errada. Nós gostamos muito de coisas muito bonitas, de coisas muito arrumadas. Nós gostamos, né, de muitos enfeites. Nós gostamos de muita comida, e comida variada, mesa muito farta. Eu acho que nós devíamos pensar um pouco na nossa vida cristã. Quando nós lembramos que o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, deixou o céu, que nós entendemos que é um lugar maravilhoso, que o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, na segunda pessoa da Trindade, deixou a presença dos anjos e veio nascer numa manjedoura, nasceu ali com aquela simplicidade, naquela pobreza. E quando nós vamos estudando a vida de Jesus, nós vamos vendo que ele nasceu pobre, ele viveu pobre, viveu no meio dos pobres, e ele morreu naquela cruz, como um pobre homem. Hoje eu estava meditando, desde a segunda-feira, quando o pastor Laci me ligou e pediu para eu trazer a palavra. Esse texto já veio logo, porque eu gosto muito desse texto, gosto de ler para mim, meditar nele, e eu comecei a meditar, e hoje pela manhã eu estava meditando novamente nesse texto, e eu comecei a pensar, durante tantos anos das nossas vidas, nós buscamos essas coisas grandes, cada um dentro das suas posses, mas nós buscamos essas coisas grandes. Durante tantos anos da nossa vida, nós gostamos de fazer festas quando chega o final do ano, o Natal, a passagem do ano. E aí, nesse ano de 2020, vem essa pandemia. E ela veio para poder nos ensinar. Nós entendemos, porque é bíblico, que isso faz parte das profecias, do plano de Deus, para o fim de todas as coisas, mas nós podemos aprender muita coisa com essa pandemia. Nós que gostamos muito de nos arrumar, de estar bem arrumadinho, hoje, menos eu, porque estou aqui pregando, mas mantendo uma distância muito grande dos irmãos, e nós estamos todos aqui com máscaras no rosto. Hoje, talvez, como já aconteceram várias vezes aqui mesmo nessa igreja e em outras igrejas, o culto da família, nesta época principalmente, ele tinha mais pessoas, porque antecedia a data do Natal, e nós estávamos aqui louvando, glorificando a Deus, e com muita gente. Hoje nós estamos num grupo bem pequeno, aqui dentro da igreja, e os irmãos, os amigos estão nas suas casas assistindo esse culto através de uma tela, de um notebook, de um celular ou de um computador. Talvez, se não fosse a pandemia, nós estaríamos aí nos preparando para fazermos uma ceia de Natal
ainda que não tivéssemos o culto aqui na igreja, como não é normal na Ágape ter um culto de Natal, mas em casa nós estaríamos nos preparando para fazermos uma ceia, convidarmos os familiares, convidarmos os amigos, fazermos um Natal em família, uma confraternização. Esse ano nós não vamos poder fazer isto. No máximo, aqueles de dentro da própria casa. Os irmãos estão conseguindo entender o que está acontecendo conosco neste século? O que Deus está mostrando para nós, entre tantas outras coisas, o porquê desta pandemia? Hoje, se fosse o ano passado, ou em anos anteriores, nós estaríamos todos alegres, felizes, sorrindo e dando um Feliz Natal com uma alegria tão grande. Mas hoje, amanhã, nós não vamos fazer isto com a mesma alegria, porque só de pessoas do convívio nosso aqui da igreja, nós temos uma porção de pessoas que estão doentes com esse coronavírus e outras enfermidades. Outros que já morreram. Quantas pessoas estão tendo suas vidas ceifadas por esta pandemia? Algumas, graças a Deus, se recuperaram, como o pastor Laci mesmo se recuperou, está bem, e outros que já se recuperaram, outros se recuperando, mas não há aquela alegria, e não tem nem porquê, e nós não podemos fazer isto, porque nós estaríamos, se fizéssemos isso, fizéssemos uma ceia e convidássemos pessoas, nós estaríamos agindo friamente, sem nenhum amor e sem nenhuma preocupação com as pessoas que estariam junto conosco, porque o vírus está aí, está em todo lugar, como está também aqui dentro deste lugar. Irmãos, vamos pensar um pouco nesta noite. Vamos meditar um pouco o que essa pandemia tem ensinado para nós. Vamos voltar, eu digo assim, ao primeiro amor. Vamos procurar viver uma vida mais humilde. É bom termos conforto, é bom termos uma comida boa, é bom, isso é muito bom. Mas melhor do que isto, é vivermos uma vida de comunhão, é vivermos verdadeiramente preocupados uns com os outros, é vivermos uma vida juntos com as pessoas, bem agarrado com as pessoas, porque não só esta pandemia, como tantas outras coisas estão acontecendo, que são sinais, estão dizendo para mim e para você que está me ouvindo em casa, olha, prepara-te, é igual aquele texto da Bíblia, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. É Deus chamando a atenção dos cristãos na face da terra, olha, está tudo se cumprindo, deixa o orgulho, deixa o egoísmo, deixa a falta de amor e viva o pouco tempo que lhes resta na minha presença e de uma forma humilde, de uma forma resignada, em uma forma de adoração, servindo a mim e servindo um ao outro. É isso que Deus está dizendo para nós. Deus deixou a sua glória, o céu, e veio viver nessa terra como homem.
homem que sentia fome, homem que sentia sede, homem que sentia dor, homem que chorou. Porque no Evangelho, quando você vai procurar, Jesus cantou um único hino, mas ele chorou, chorou por Jerusalém, chorou por nós e com certeza chora por nós. É tempo, irmãos, de nós abrirmos bem os nossos olhos e buscarmos viver de uma maneira completamente diferente do que temos vivido até agora. Eu não estou aqui julgando ninguém, não estou julgando aqueles que estão em casa, absolutamente, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. O que adianta um berço lindo, um quarto lindo, se tudo isso vai acabar? De que adianta uma mesa farta de Natal, enquanto muitas pessoas, inclusive pessoas que nós conhecemos, não têm sequer um arroz com feijão para comer no Natal? Quantas pessoas estão, famílias inteiras estão chorando neste momento, por fome, por falta de uma comida, mas muitas que têm comida, que têm conforto, estão chorando, porque os seus entes queridos estão enfermos, foram acometidos por esse coronavírus e por outras enfermidades. Eu estava assistindo Fantástico, domingo à noite, quando falou, acho que foi o Fantástico mesmo, falando sobre o falecimento da Nissete Bruno. E aí eu comecei a meditar. Ela já tinha a sua idade, né? Uma mulher, com certeza, que viveu praticamente a vida toda, um casamento muito bom, e que viveu com muito conforto, e que desfrutou de muitas coisas dessa vida. Onde está a Nissete Bruno agora? Onde estão todos estes que deixaram de amar, deixaram de cuidar, deixaram de apacentar, e agora eu estou incluindo os pastores dessa terra, deixaram de apacentar, deixaram de cuidar, e que já faleceram, seja com coronavírus, seja com uma outra enfermidade? Onde que eles estão agora? Vamos viver este ano forçados por uma pandemia, mas orientados pela palavra, principalmente. Vamos viver um Natal da simplicidade. Lembrar que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado à direita de Deus nos céus, viveu uma vida humilde nessa terra. Vamos lembrar que fomos alcançados por esse Evangelho e que desejamos ardentemente, muito em breve, estarmos com Ele também no céu. Mas enquanto tivermos vida nessa terra, vamos viver uma vida de simplicidade. Não tem nenhum problema nós comermos o arroz com feijão, um pedacinho de carne, uma verdura no Natal, desde que o nosso coração esteja cheio de amor, desde que o nosso coração esteja quedado diante do Deus vivo e verdadeiro, desde que nós estejamos nos preparando para esse momento que está por acontecer, seja através da morte física, seja através do arrebatamento. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra e que o Natal, o verdadeiro Natal,
ele seja um Natal da simplicidade em nossas vidas. Porque nós não precisamos de um dia específico para comemorarmos o Natal. O Natal está dentro de você, aí na sua casa, dentro dos que estão aqui, dentro de mim, dentro de você, meu amigo, porque Jesus nasceu no seu coração. Que Deus nos abençoe